Ouvir Legião Urbana não é uma coisa pra todo mundo, né? A gente já fica logo, opa, o que é que isso aqui tá querendo dizer? Então, a primeira impressão é de um som melancólico, de uma voz melancólica, de um tom melancólico, e quando a gente vai ouvindo, a gente vai entendendo que ela está falando de perdas. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei que horas vocês vão estar ouvindo a gente, né? Meu nome é João Paulo, esse aqui é o Alexandre. Vocês já devem ver nossas carinhas por aí nas redes sociais do Instituto. Hoje teremos o imenso prazer aqui de estar conversando com vocês sobre uma das coisas que eu mais gosto, eu acho, o Alexandre também, que é justamente sobre a música, né? A música que foi inclusive escolhida para o tema da nossa conversa de hoje é uma música que foi selecionada pelo Instagram do Instituto. Foram vocês aí que escolheram o que que a gente vai discutir hoje, na verdade. E é uma música de uma banda muito notória aqui no Brasil, que é a Legião Urbana, né? O nome é Vento no Litoral, o nome da música. É uma música que particularmente eu não tinha escutado antes, o Ale também não. Escutei pela primeira vez agora já pra falar sobre ela. Perfeito. E eu acho que o que é muito interessante é que, assim, eu penso em Legião Urbana, Faroeste Caboclo, Pais e Filhos. Os grandes clássicos. Exatamente. Mas essa música é muito interessante mesmo, né? É uma música que a gente consegue pensar algumas questões psicológicas do cotidiano, né? De relação. E eu acho que quando a gente escuta uma música pela primeira vez, a gente vai ter uma impressão diferente quando a gente vai escutando ela mais vezes. E agora eu faço uma pergunta pra você, Ale, pra gente começar a conversa aqui. Assim, como é que a sua primeira impressão dessa música, qual foi ela? E se você continua com ela depois de ter escutado ela algumas vezes? Ouvir Legião Urbana não é uma coisa pra todo mundo, né? A gente já fica logo, opa, o que é que isso aqui tá querendo dizer? Então, a primeira impressão é de um som melancólico, de uma voz melancólica, de um tom melancólico, e quando a gente vai ouvindo, a gente vai entendendo que ela está falando de perdas, mas de uma perda que, ao mesmo tempo, ela busca refúgio em um lugar muito agradável, na beira-mar. É verdade. E nem toda perda é assim, na verdade. A gente tem que entender que o processo de perder algo é muito singular. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem que também ser expandir um pouco nossos horizontes em relação a pensar o que é uma perda singular e qual é o impacto disso, na verdade, na própria coletividade. Porque vamos pensar a gente como espécie mesmo humana. A gente se desenvolveu como seres humanos, a gente criou o que a gente chama de cultura. E a cultura, pra gente aqui, da nossa forma de ver a psicologia, forma de ver o ser humano, é justamente tudo o que a humanidade conseguiu desenvolver, conseguiu criar desde o início da espécie humana, ali quando ela começou, né, a não ser suscetível, totalmente dominada pela natureza, né, quando ela começou a dominar instrumentos, utilizar fogo, né, o fogo para conseguir melhorar a qualidade de vida também deles. Então, nesse processo de criação, as singularidades que desenvolveram todos esses avanços, né, quando elas se vão, nunca é uma perda só singular para aquela pessoa ou para um ente querido, mas é uma perda para a coletividade. Sim. Né? E justamente pensando nesse conceito de cultura também. Tem uma série muito legal, eu gosto. Quem me conhece sabe. Às vezes a pessoa fala isso daí, mas normalmente vem uma coisa ruim depois, né? Mas essa coisa boa. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de série, né? Série, filme, anime, jogo. Então, assim, tem uma série da Netflix chamada O Problema dos Três Corpos. E nessa série, você não viu essa série, não? Ainda não, mas vou recomendo. assistir ainda hoje. Uma indicação dessa. Ela tem uma frase que eu achei uma frase muito impactante, assim, né? A série fala basicamente sobre vida extraterrestre, né? Mas ela fala também sobre a própria humanidade, né? É um tema muito, muito central na série. E tem uma frase chamada: se um de nós sobrevive, todos nós sobrevivemos. E eu gosto de pensar também de uma forma dialética em relação a essa frase, né? Ou seja, fazer uma contraposição. Se um de nós sobrevive, todos nós sobrevivemos, dá a ideia de que, a humanidade, ela é focada, ela é centralizada numa pessoa, porque ela se desenvolve através da internalização da cultura, mas também a gente constrói essa humanidade, né? Então, se de forma contraposta, se um de nós morre, todos nós morremos um pouco. Sim. Então, assim, dá essa ideia, essa sensação também
de que justamente, mais uma vez, uma perda ela é singular, mas ela também vai para o coletivo. Sim, principalmente quando a gente pensa na questão do legado. Isso! Né? No que a gente está deixando, no que construiu ao longo da vida, e pensar nesse legado também como algo muito importante para a própria vivência do luto. Com certeza. Né? Que quem fica vai viver a partir desse legado, do que se construiu junto. Quando a gente pensa na morte de alguém famoso, de uma personalidade, tem sempre aquela comoção coletiva, perdemos um grande nome e tudo mais. Mas quando a gente pensa no falecimento de um ente querido nosso, uma pessoa próxima, teoricamente anônima, a gente pensa também nesse legado de uma forma menor, mais reduzida naquele grupo social ao qual a gente pertencia. E que esse existir, ele se perpetua pelas gerações e que muitas vezes nós estamos tendo hoje comportamentos, aprendizados que vieram de ancestrais que ninguém sabe nem achar a raiz, mas que é uma forma que eles estão vivendo em nós hoje. Mas, ao mesmo tempo, deixaram de existir. Exatamente. Deixaram de existir entre nós e passam a viver conosco em nós. Perfeito. Exatamente. É justamente essa ideia de que é algo maior do que a gente. O coletivo não seria somente a junção de todas as singularidades, todas as individualidades. Ele ganha um corpo muito maior do que isso, né? Sim. E quando a gente pensa na perda também, a gente vê essa questão, mas a gente às vezes não acha refúgio no coletivo, né? A gente tenta achar muito refúgio em nós mesmos só, Sim, né? E sim. acaba se transformando também num processo que, com certeza, ele é um processo introspectivo, mas ele não precisa ser só introspectivo. Sim. Eu acho que a gente tem que começar a expandir mais essa ideia, não só para o luto, não só para a perda, mas para outras situações também. Porque, cara, eu não sei se você tem essa impressão, mas a minha impressão nos dias atuais é que o modo de produção que a gente vive, né, o capitalismo, ele afastou muito a gente justamente de pensar junto com as outras pessoas, né? Pensar de uma forma mais ampla sobre as coisas. O mundo é dos mais espertos, né? Exatamente, cara. E ele tem uma ideia que, assim, muito, às vezes, cruel em relação ao próprio tempo. Cara, quem é que hoje em dia tem tempo para perder as coisas? Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante também pra gente pensar. Porque tempo é dinheiro, né? Sim. E dinheiro a gente não quer perder. E a gente não quer viver o que a gente perde também, que é muito importante. Viver aquilo que a gente está se despedindo. E quando a gente para pensar, você estava falando da vivência da morte, do luto em várias culturas. Cada cultura vai ter uma forma diferente de vivenciar os seus rituais, seus formatos. Mas algo que eu acredito que tem se tornado muito comum é a retirada da morte do processo de vida. Ontem eu estava no barbeiro, me preparando inclusive para vir para cá, né? E aí a gente tava conversando lá sobre morte, né? Conversando sobre morte e tudo mais, e o barbeiro da cadeira do lado disse: que papo estranho e tal. Aí eu falei: mas a morte faz parte do processo de vida, né? As perdas no geral. Com certeza. Porque quando eu estava escutando a música e passei a repetidas vezes ouvir e ler a letra, ficou evidente que a música fala do luto, do processo de separação, mas ela não deixa claro se por um processo de morte ou o fim de uma relação. E mesmo que por um processo de morte, também o fim de uma relação. Exatamente, exatamente. E, cara, e falar nisso, agora voltando um pouquinho mais pra música em si, tem uma passagem que eu acho muito interessante, que ela fala o seguinte: ela fala exatamente sobre a relação da pessoa com a própria perda. E ela diz o seguinte: vai ser difícil eu sem você, porque você está comigo o tempo todo. Olha que coisa, né? Que coisa dialética, sim, né? Tipo, sim. olha, vai ser difícil eu sem você, mas você está comigo o tempo todo. Né? Então, é justamente isso, né? O próprio Vygotsky fala que nós somos quem nós somos através da interação com as outras pessoas. Então, parece que a pessoa pode até ir, mas ela sempre deixa alguma coisa, né? E eu acho isso muito, muito humano, né? Muito lindo a gente pensar justamente o que a gente vai deixar para as gerações seguintes, né? Do que às vezes a gente acha que para mudar o mundo você precisa fazer atos grandiosos. Não, eu acredito que sempre para você mudar o mundo é muito pelo contrário. Você tem que fazer atos sinceros, singelos, cuidadosos,
que nutram o dia a dia. Porque a partir disso você cria uma base sólida para que você se desenvolva, para que você cresça. E se você cresce, as pessoas ganham com isso também. Isso. A gente tava conversando agora, enquanto você falava, eu lembrava de outra música. De Leandro e Leonardo, né? O velho não aprendi a dizer adeus. E talvez a vivência do luto seja isso. Porque nas próprias relações, a gente escuta muito, as pessoas chegam na clínica e falam: há muito tempo eu vinha vendo que a relação estava acabando. A relação acabou há muito tempo. E quando tem uma pessoa doente que está se preparando para evoluir para o óbito, a gente vai tentando se preparar mentalmente. Mas a vivência da perda, ela é única. Ela é quando se concretiza. E aí a gente nunca está preparado para viver de fato. Por isso não aprendi a dizer adeus. Por isso o luto de forma tão característica. E a gente vai tendo que aprender a viver com esse luto de alguma forma, com os nossos rituais de forma coletiva, de forma singular, tanto quando acaba um namoro, quando acaba uma amizade, quando um ente querido morre, quando um artista morre. Nós vivemos o luto dos artistas também. Nós vivemos o luto de professores, de cientistas. Sim. Nós vivemos o luto de figuras políticas. Nós vivemos o luto de líderes também que não fazem parte de forma cotidiana da nossa vida, mas que de algum modo nós estamos ligados a essas pessoas. Perfeito. E ao legado delas. E achar sentido também nisso, né? Cara, pra uma das coisas... Eu vou abrir com vocês, tá certo isso aqui, pessoal? Mas pra mim, quando eu terminei meu primeiro namoro, eu me acabei. Nossa senhora, fiquei no fundo do poço. E, cara, o sofrimento era tão grande que você tentava achar refúgio em qualquer coisa. E ainda bem que as mediações que aconteceram comigo foram mediações saudáveis, né? Porque o que fez sentido pra mim ali naquele momento era tentar ocupar o meu tempo. Mas ocupar meu tempo também com uma certa qualidade. Então eu comecei a fazer o quê? Comecei a fazer academia. Comecei a treinar o típico, né? Terminou o namoro, vou ficar fortão agora. Olhar o shape. Com certeza, né? Então, assim, às vezes justamente essa ideia de você tentar achar sentido no sofrimento. Eu vou fazer uma pergunta pra você, Ale, que você tem mais experiência que eu na clínica também. Cara, quando você chega com, por exemplo, um cliente pra você, um paciente, seja a nomeação que você queira utilizar, e tá passando por um processo de perda, um processo de luto, como é que você intervém em relação a isso? Eu sei que não é uma receita de bolo, Sim. né? Mas quais são as ideias que passam na sua mente pra conseguir acolher essa pessoa? Primeira estratégia é acolher. Entendendo, inclusive, que muitas vezes esse luto não chega de imediato. Há mães que chegam, às vezes, anos depois da morte de um filho, às vezes até um recém-nascido, com um luto que não foi trabalhado, que não foi vivenciado, que não foi elaborado. Quando me vem o atendimento com esse tipo de demanda, eu lembro muito de um filme, inclusive, que já foi discutido aqui no podcast, de Divertidamente. Tem um momento em que eles estão tentando pegar o trem para voltar para a torre de comando e eles perdem o trem. E eles precisam fazer outro percurso mais longo. Sim. E eles ficam meio perdidos e a única pessoa que sabe guiar por esse caminho é o amigo imaginário, que agora eu esqueci o nome. Eu também sei o nome dele, cara. Mas ele tá tentando lá guiar a tristeza e a alegria, né? E só que ele fica muito triste com tudo que aconteceu porque ele tá sendo esquecido. E ele senta no chão e a alegria começa a contar piada, fazer careta, tentar levantar a autoestima dele de alguma forma para ele conseguir levantar e caminhar até a torre. E tudo fracassado. Até que a tristeza senta do lado dele, tem um papo cabeça, eles conversam, e ele chora, e a tristeza fala assim: eu sei que é muito triste viver isso. E ele chora tudo mais, quando ele termina de chorar, ele levanta e fala: agora a gente pode ir. E a alegria fica surpresa demais. Como é que a alegria não conseguiu alegrar e a tristeza conseguiu dar ânimo? Porque a gente precisa viver algumas coisas para poder seguir. E a música passa muito disso. De chegar no mar imenso, muitas vezes assustador, e quando ele fala na força das ondas, de se colocar nas pedras e tudo mais, e naquela imensidão se permitir sentir a brisa, o vento no litoral. Isso, eu acho que o central... E o vento leva tudo. Perfeito. Estar ali, viver aquilo é o que faz seguir. Perfeito. E o central é isso, eu acho, permitir sentir. Às vezes o luto ele pode embotar você, né? Então, assim, às vezes a gente fica muito preso ali, não sente muitas coisas. Então... Isso, e quando a gente nega sentir aquilo, a gente fica como que preso naquilo. Exatamente. Coloca debaixo do tapete
E às vezes eu vou falando isso, inclusive, para as pessoas que eu atendo. A gente vai acumulando, acumulando, empurrando com a barriga, até que chega um momento que a gente cria uma barreira na nossa frente que a gente não consegue passar por ela. De tanta coisa que a gente vai empurrando com a barriga. Então, ou a gente vai ter que escalar aquilo para ultrapassar, ou a gente vai precisar mexer em coisa por coisa para tirar do caminho para poder seguir. Aquela ideia de desorganizar para você se reorganizar também. Isso. Mas isso é verdade. E você falando sobre emoção, né? A gente sabe que a linguagem ela tem um papel central para a organização do sujeito. Né? A gente nomeia as coisas, a gente estabelece relação através da linguagem, relação com o pensamento e tal. Mas a emoção, ela também tem um papel regulador, organizador também do nossa própria consciência em si, né? Então, quando você fala assim que às vezes a gente tem que sentir tristeza, sim. Porque a gente tem que realmente tentar se organizar a partir disso, né? As funções, elas surgem de uma demanda externa à pessoa também, ao mesmo tempo interna. Então, se algo lhe evoca tristeza, a ideia é que você entenda por que você está sentindo aquilo. E a partir daí você cria recursos para conseguir elaborar isso daí, elaborar essa tristeza, saber se realmente é tristeza, não é, o que você está de fato sentindo. Porque falar sobre essas coisas, inclusive falar sobre o próprio luto, né, é um processo que às vezes é um pouco complicado. Porque as pessoas às vezes não gostam, até mesmo como você falou, né, no papo do barbeiro, né, que às vezes fala, que papo é esse, não sei o que e tal. E aí você às vezes perde. E como é que você vai saber, né, tentar manejar aquilo ali, tentar entender aquilo, se de fato isso nunca foi ensinado para você? Gera um processo muito mais difícil às vezes. E quando isso demora, parece que aquilo vai ficando perdido no tempo e vai se confundindo tanto entre os sentimentos que chega a um ponto que parece que a pessoa tá com vários, usar a palavra que eu detesto, sintomas, mas está com esses vários sintomas, mas não sabe de onde eles vêm. Uma irritação, um estresse, uma amargura profunda, uma melancolia que não passa e não sabe de onde isso vem. E aí recebe logo um diagnóstico de depressão. E, enfim, a gente conhece muito desse caso, né? Que chega várias vezes pra gente. Exatamente, Ale, exatamente. E tem outra passagem da música que eu gosto muito, que fala o seguinte. Ela fala, aonde você está agora, além de aqui dentro de mim. Então, assim, realmente a gente consegue entender que quando a gente toca uma outra vida, né, quando a gente toca uma outra pessoa em relação a afeto, em relação a sentido, a intencionalidade, quando você está em relação, a gente constrói algo também na outra pessoa. Sim. Né? Voltando mais uma vez à própria ideia sobre legado, sobre o que você deixa depois se você não está mais aqui fisicamente. Então, assim, a música eu acho que ela traz muito em relação a isso também. Como você mesmo falou, Divertidamente, ele também fala sobre perder. A Riley, né, que é a protagonista, ela tá ali passando por um momento de mudança na vida dela, né? Ela tá perdendo a vida antiga dela, por assim dizer. Ela tá perdendo a criança. Exatamente. Ela está perdendo a criança, também é um processo de luto. Para que dê lugar ali para que o adolescente, né, ele comece a surgir também, se estruturar. E ao mesmo tempo que você perde, você não perde. Isso. Né? Porque alguma coisa sempre fica, né? É uma base, é aquela própria ideia também das funções psicológicas superiores, né? Que o Vygotsky sempre fala, que as funções elementares elas nunca deixam de existir, né? Elas estão ali, mas elas se complexificam, elas se desenvolvem para que deem lugar também para que outras coisas mais possam surgir também. Isso, ao mesmo tempo que a gente vai desconstruindo algumas coisas, a gente vai juntando os cacos e construindo uma nova. E a visão que o filme passa no momento em que mostra as ilhas se desfazendo, as ilhas vão se desconstruindo, desmoronando, mas no final nasce uma nova ilha, mas que é uma ilha com a junção de todas aquelas. Isso. Uma síntese de tudo aquilo. Isso, exatamente. Pessoal, se vocês não estiverem entendendo o que a gente está falando, vejam lá a primeira temporada também, que tem a discussão sobre Divertidamente, viu? Isso. Não percam isso daí. Mas é isso, Ale. Eu acho que a ideia central realmente da música é voltada para a perda, mas quando a gente pensa sobre essa questão da perda, a gente consegue expandir também a nossa compreensão sobre esse próprio fenômeno, né? Do que é você passar sobre continuidade, sobre vida, sobre exatamente. Prosseguir. E não é uma ideia de você estar ali tentando romantizar a perda ou nada do jeito. Não, mas de fato discutir sobre, falar sobre. Deixa eu ver uma postagem no Facebook que dizia que, por exemplo, quando você perde algo, você deixa um buraco em você. E não é que aquele buraco ele seja ocupado,
mas é como se a vida crescesse em volta. Então, tipo, algo não vai deixar de ser ruim só porque o tempo tá passando. Sim. Né? Se você perdeu sua mãe, seu pai, seu gato, seu cachorro, né? Aquilo vai fazer uma falta na sua vida. Claro. Mas, de certa forma, eles continuam com você e a vida continua também. Né? Isso. É interessante que a própria música ela faz esse link. Já que você não está mais aqui, eu vou cuidar de mim. Isso. E mesmo você não estando aqui, você feliz, o combinado não era esse. Então isso é muito importante se pensar. Do que era combinado com esse ente que se foi, que partiu, o que faz sentido levar, o que não faz mais sentido. Isso. Que é importante também pensar sobre coisas que faziam sentido e que deixam de fazer. Exatamente. E dar espaço para outras fazerem sentido também. Perfeito, e que faz parte justamente dessa mudança que é o ser humano, né? O ser humano está em constante mudança, constante adaptação, e os sentidos eles vão mudando. Claro, a gente tem que ter uma coisa mais estável para que a gente consiga se comunicar. Se eu falar para você o que é um carro, por exemplo, você tem que saber o que é um carro. Mas a nossa imagem na nossa mente do que é um carro, isso é muito, muito particular. Né? Eu posso falar carro agora, pode vir uma Lamborghini na minha mente, na sua pode vir um Fusca, por exemplo. E a gente vai vivendo e vai trazendo novas representações em relação ao que a gente pensa, que a gente vive, né? As formas que a gente se relaciona. Inclusive, ao longo da vida, pode ser que a gente vá construindo uma nova imagem daquela pessoa que já foi. Também, foi né? Perfeito. Porque a gente vai pensando sobre essa relação, vai se permitindo viver esses rituais coletivos, individuais, uma foto que lembra e eu vou guardar essa foto com carinho num lugar especial, vai colocando uma forma de manter aquela pessoa. E isso é a forma de vivenciar o luto que vai sendo particular de cada um. Vai sendo individual. E que a gente, você perguntou se eu já tinha entendido o que, que eu fazia. E o processo terapêutico é tentar descobrir junto com aquela pessoa que forma ela vivencia aquele luto. Que forma, não diria ideal, mas que forma ela consegue e ela se organiza para viver aquele luto. Perfeito. E tem como a pessoa não vivenciar um luto? Tem como ela tentar não vivenciar, né? Aí é aquela luta que a gente vai tentando esconder, vai tentando guardar, mas alguma coisa vem. Sempre vem. Sempre vem. A gente tava até falando dos sintomas, não tô lembrando outra palavra pra... Mas vem essa tristeza, vem essa melancolia sem explicação. E à medida que vai passando, isso vai se confundindo, inclusive, com outros sentimentos e enraizando, digamos assim, para outros campos. Como se aquilo fosse realmente adoecendo. A visão é realmente de adoecer. Né? E caminhando para os momentos finais do nosso episódio de hoje, a gente deixa uma pergunta, né? Sempre o usual aqui dos nossos capítulos. E dentro de tudo que aconteceu, que a gente discutiu aqui, a pergunta que fica é: qual a forma você percebe que é sua de lidar com o luto e de vivenciar esse luto? E a gente se despede. Por enquanto era isso, gente. E até mais. Valeu, pessoal.